Muito bem, começa agora a parte noticiosa do nosso Estúdio Univesp. Nós vamos dar aqui uma passada nos principais jornais de hoje. O Fábio Eitelberg separou um monte de notícia pra gente, né, Tem Fábio? bastante mesmo hoje, Ederson. Eitelberg ou Eitelberg? Eitelberg é uma origem alemã, mas polonesa, né? Da parte que migrou para a Polônia, mas se fala Eitelberg. Às vezes eu falo Eitelberg, eu falo Eitelberg, mas enfim, desculpe. Não tem problema, que é isso. Aqui no Brasil a gente está acostumado a essa adaptação do nosso nome, que é um pouco estrangeiro. Vamos começar pela Folha de São Paulo, Ederson Graneto. Folha de São Paulo traz mais notícias sobre a Operação Lava Jato da Polícia Federal. E tal qual uma novela, né, vai desdobrando aí os acontecimentos. A Procuradoria denuncia 36 pessoas no caso da Petrobras. Executivos de 6 empresas e 6 empreiteiras são acusados e o Ministério Público quer a devolução de 1,5 bilhão de reais, Ederson. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, aqui a Folha de São Paulo coloca na capa alguns desses denunciados no esquema de corrupção da Petrobras. Então, aqui, os gerentes das principais empreiteiras do país. A gente presidente, vice-presidente. Presidente da Camargo Correia, vice-presidente da Engevix, o presidente da Galvão Engenharia, o vice-presidente da Mendes Júnior e o presidente da OAS, assim também como o presidente da UTC. São empreiteiras que estão envolvidas nos principais projetos de infraestrutura do Brasil e sempre estiveram, né? E projeto de infraestrutura sempre é muito dinheiro, né? Sem dúvida. E aqui mostra que com essa bolinha vermelha aqui do lado de nomes deles, são pessoas que já estão presas, inclusive, assim como o doleiro Alberto Youssef, que é considerado uma peça central da investigação da Polícia Federal. E olha que foto curiosa aqui, Ederson Graneto. Essa é a nossa cidade de São Paulo, sob chuva, a sua forte chuva de ontem, Para variar. E aqui, causando sérios problemas no trânsito da Grande São Paulo, aqui na Grande São Paulo. Você sabe dizer, não? Esse daqui é na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Que pela primeira vez após 26 dias de quedas, o reservatório do sistema Cantareira se manteve estável. Não aumentou, mas pelo menos dessa vez não caiu, pelo menos nesse último mês. Aqui também um destaque para uma mudança no governo do Estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin substituiu o secretário de Água. Então, ele anunciou que o professor da USP, Benedito Braga, que é presidente do Conselho Mundial de Água, vai ser agora também o seu secretário na pasta de recursos hídricos. O atual secretário Mauro Arce havia assumido a pasta em abril, né? Esse secretário novo, Ederson Graneto, o professor Braga, ele defendeu já em algumas entrevistas que ele vai sobretaxar a conta de água de quem tiver desperdício. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vou interromper você um pouquinho, porque a gente convidou, eu tenho um convidado aqui para falar um pouco sobre a questão do petróleo, o choque, quer dizer, que está sendo chamado aí pelos economistas de um contra-choque, do petróleo. Contra-choque do petróleo. Inclusive, porque é o seguinte, é uma queda de preço, uma queda brusca de preço do petróleo e os países produtores estão sofrendo, os consumidores estão achando isso ótimo, mas o petróleo caiu aí, sei lá, de 110 há um ano atrás, era vendido a 110,80 centavos de dólar o barril. Para a gente ter uma ideia, agora, em 2008, se praticava um preço 2 vezes maior. 140. Ou seja, chegou a metade do preço que era praticado em 2008. Porque agora está chegando a 60, caindo da barreira dos 60. Então, nós vamos conversar aqui com o professor Simão Davi Silber, que é da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele vai explicar para a gente esses impactos. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, professor, explica para a gente, então, o que está acontecendo? Por que os produtores de petróleo resolveram baixar dessa maneira o petróleo? E que impacto isso tem na economia mundial como um todo? Olha, existem 2 explicações. A primeira é a de que você elimina uma parte dos concorrentes. Tá? Então, fica muito mais difícil você explorar o petróleo no pré-sal africano, uma parte do pré-sal brasileiro e principalmente o óleo e gás do xisto bituminoso nos Estados Unidos. Então, é uma forma, em primeiro lugar, de diminuir a concorrência na medida em que você baixa o preço e esses produtores que têm um custo de produção de 60, 70 dólares o barril estão fora do mercado.
Tá. A segunda explicação é que o mundo desacelerou, a demanda está em queda, tá certo? E o ano que vem a gente vai ter uma demanda menor do que a que teve por petróleo em 2014. E tem bastante estoque. Portanto, tem todos os ingredientes para queda de preço que está sendo vertiginosa. O preço do petróleo está caindo pela metade num espaço de 4 meses. Chegou a menos de 60, né, professor? Ontem, o Texas, o tipo Texas, mais negociado nos Estados Unidos, ele ficou abaixo de $60, e o Brent, que é negociado em Londres, um pouquinho acima, mas com tendência baixista. Professor, entre os países, os maiores produtores de petróleo, numa análise feita aqui pela reportagem do Estado de São Paulo, mostra que há uma divergência, principalmente o governo da Arábia Saudita, com os outros governos, como o da Rússia e da Venezuela, que não defendiam uma queda abrupta do preço do petróleo, inclusive alegando também que a Arábia Saudita já havia estipulado um piso a $70 por barril e agora ela já está considerando um piso de $60 por barril. Por que há essa divergência entre esses principais produtores? A principal razão é o tipo de política que se faz com a receita do petróleo. A Arábia Saudita é muito conservadora. Ela não esbanja esse dinheiro, não faz políticas sociais, né? Portanto, ela está muito tranquila e tem custos de produção mais baixos também, porque a areia praticamente entrega o petróleo na superfície, tá certo? Portanto, custo baixo. Ao passo que Irã, Rússia e Venezuela dependem do petróleo para fazer suas políticas fiscais. Portanto, eles querem preço maior, né, para poder fazer sua política social. Tá? A Venezuela usa a receita do petróleo para fazer o que seria lá o Bolsa Família deles, o Minha Casa Minha Vida. Da Venezuela é baseado na receita do petróleo. Tá? Portanto, a grande discrepância é essa, porque tem uma coisa um pouquinho mais técnica. A Arábia Saudita, como ela tem um custo menor, ela é o que a gente chama o produtor marginal, é a que entra em último lugar no mercado. Por exemplo, você coloca o preço em 80, tá? Isso é viável para um monte de países, e o que sobra, a Arábia Saudita coloca no mercado, aquele preço. Tá? E ela não quer mais fazer isso, ela quer eliminar uma parte da concorrência e ganhar uma fatia maior de mercado e não ser o vendedor na margem. Tá? Bom, professor, só interrompendo um pouquinho. Pois não. E a consequência disso tudo? Porque a gente falou, o senhor explicou para a gente aqui o que a Arábia Saudita fez, que, enfim, tentando eliminar a concorrência e tal. Mas e a consequência disso para a economia mundial? Há um desaquecimento da economia? Quer dizer, os países que consomem muito petróleo estão felizes, mas os que produzem estão se dando mal? O que isso provoca na economia? Posso, inclusive, professor, acrescentar mais uma pergunta a essa que tem tudo a ver com o que o Ederson falou. Quais são também os impactos para o Brasil dentro, por exemplo, se existe impacto para os consumidores brasileiros, tanto de gasolina como, por exemplo, também de consumidores de passagens aéreas, se isso pode diminuir preços de passagens aéreas? Então, vamos começar pela resposta mais simples, que é o caso brasileiro. Aqui, como esse preço é administrado pelo governo, tá? Eu diria o seguinte, não vai cair o preço, tá? Também não vai subir. Tá? Então, o que aconteceu é o seguinte, com essa mudança rápida no preço do petróleo, o preço da gasolina no Brasil, que era 25% abaixo da média internacional, hoje ele está 25% acima, tá? Com essa queda abrupta de preço. Portanto, como a Petrobras precisa se capitalizar, não vai abaixar. Então, não tem vantagem nenhuma para o consumidor brasileiro, para o viajante brasileiro, ele não vai sentir nada disso no bolso. Tá? Para a Petrobras, o resultado é misto. Tá? Para vender gasolina, diesel, eles vão ter lucro agora. Tá? O efeito desfavorável é o pré-sal. Uma parte do pré-sal, a esse preço, ele é inviável. Tá? A $60 o barril. Petróleo, para você extrair a 7 mil metros, a 7 quilômetros de profundidade,
o custo estimado pelos técnicos é $70 o barril. Então, só o petróleo de uma profundidade menor que é viável a esse preço. Então, o resultado é misto. Tá? Bom, lá fora, qual o grande impacto? A primeira estimativa é que vai se transferir entre produtor e consumidor $1,5 trilhão de dólares de poder de compra. Ou seja, o produtor de petróleo ele vai ficar mais pobre no próximo ano, $1,5 trilhão, o consumidor americano, chinês, europeu, japonês, ele vai ficar $1,5 trilhão de dólares mais rico, porque lá, quando baixa o preço, já vai direto para a bomba e, da mesma forma, quando sobe, também sobe o preço na bomba para o consumidor. Então, é uma transferência de renda importante, tá? O sinal, a queda da taxa do preço do petróleo já é um sinal do desaquecimento da economia. Isso cria novas preocupações na Europa, no Japão, na própria China, de uma deflação. E deflação é muito ruim. Então, eu diria o seguinte, tem efeitos favoráveis e efeitos desfavoráveis. E o mais desfavorável de tudo é o seguinte, hoje já se está falando que a Venezuela tem chances de ir para uma moratória, tá? Porque 80% da receita externa da Venezuela chama-se petróleo em bruto. Extremamente dependente. Professor, muito obrigado aí pela sua entrevista, professor Simão Davi Silber, da FEA, da USP. Muito obrigado pela sua atenção e participação aqui no Estúdio Univesp. Obrigado, professor. Bom dia. Obrigado a vocês também. Um bom dia. Bom, falamos com o professor Simão Davi Silber, da FEA da USP, sobre esse contra-choque do petróleo, né, Choque Ederson ao contrário. Granito? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu tinha separado, as manchetes estão muito semelhantes, tanto do Estadão quanto do Globo, e eu vou colocar aqui, na verdade, o que está trazendo o The New York Times de hoje, porque houve uma votação na madrugada dessa quinta para sexta-feira sobre o orçamento do próximo ano nos Estados Unidos. A gente comentou aqui ao longo da semana a manobra fiscal que houve no Congresso brasileiro para aprovação e se falava em 50 bilhões de reais. Mas só para a gente ter uma ideia de a diferença econômica entre Brasil e Estados Unidos, aqui a gente está falando de 1,1 trilhão de dólares. Ou seja, e aqui 1,1 trilhão. Claro que existem nuances e tal, não vamos comparar diretamente os valores de manobra, mas e também não estamos falando de valores absolutos aqui, mas e sim dessa margem de manobra. Mas aqui a gente vê, por exemplo, uma crise que aconteceu dentro do Partido Democrata, que é a deputada Nancy Pelosi. Ela se voltou um pouco contra o seu próprio governo, o governo do Barack Obama, por conta de discordar de algumas medidas que o governo norte-americano tinha tomado. Ela, inclusive, citou uma lei antiga norte-americana que beneficiava os grandes bancos. Então, houve um impasse em relação a isso, mas eu quis mostrar a título de curiosidade essa diferença, essa discrepância de valor, né? Que é de valor. Absurdos, né? Exatamente. Bom, aqui eu vou mostrar também agora, Ederson, agora vou entrando na parte de ciência, uma matéria que o Estadão de hoje traz e também as principais revistas de ciência estão trazendo hoje na Folha de São Paulo, que é um mapa de DNA muda a história das aves. Resultados obtidos por cientistas de 20 países ajudarão a responder antigas questões sobre a evolução a partir dos dinossauros. Um grupo internacional de cientistas sequenciou o genoma de 45 espécies de aves, né, em um esforço sem precedentes para redesenhar a árvore da vida dos pássaros. Esse projeto envolveu centenas de pesquisadores de 20 países ao longo de 4 anos, né, e teve os resultados divulgados nesta quinta-feira, dia 11, é o principal em 29... Então, supercomputadores foram usados para analisar essa enorme quantidade de dados e os dados revelaram vários ramos das famílias das aves que divergiam em diferentes espécies, o que deverá responder a antigas questões sobre a evolução a partir dos dinossauros. Na verdade, é um conhecimento evolutivo das aves, né? Não tem uma coisa específica, assim, qual que é o principal, mas na verdade é um conhecimento evolutivo dentro da ciência que é a biologia. Mas é uma coisa importante, talvez a gente são possa as coisas convidar importantes. alguém para falar aqui com a gente, explicar para a gente Exatamente, qual é a importância disso. A importância disso. Bom, eu queria só trazer... Estamos quase chegando no fim. Tem uma notícia política que você havia separado logo pela manhã, da Itália, né? Que é a greve geral da Itália, que estão dizendo, quer dizer, os sindicatos dizem, né, a central sindical diz que tem uma adesão de 70%, isso aí é o que se vai ver ao longo do dia de hoje, e é uma greve geral, uma greve no país inteiro, por conta de uma lei que eles estão chamando lá em inglês, né, é o Job Act. O italiano usa muito a língua inglesa para fazer as coisas lá. E o presidente Matteo Renzi
baixou lá uma lei que a principal questão dessa lei que está provocando a greve geral é que demissões por justa causa estão permitidas. Não haverá nenhuma punição e nem nada que provoque e que possa impedir uma empresa de fazer demissão por justa causa. É um reajuste aí na relação entre empresas e trabalhadores, porque lá eles têm uma lei trabalhista muito parecida com a gente, mas é uma mudança nessa lei para tentar tirar o país da situação econômica em que se encontra, fazer que as empresas cresçam. Então, essa é a discussão hoje lá na Itália. Uma greve geral. Bom, chegamos ao fim. Ficamos por aqui hoje. Você continua com nossa programação aqui na Univesp TV. E você pode rever hoje o programa Ensino Superior, que passa às 9 horas da noite. Aproveite bem o seu final de semana. Bom dia. A gente volta na segunda-feira. Uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. Tchau, tchau.